Bom dia, oitavo ano B. Hoje é dia 23, quarta-feira. Nós vamos dar início aí à unidade 4, que está na página 331, que é fontes de energia. Então, pessoal, na unidade anterior, nós vimos aí, né, os aparelhos que transformam a energia, né? Nós vimos aí os resistores, os geradores, os circuitos paralelos, né? Vimos os aparelhos domésticos que nós temos aí em relação à quantidade de energia que ele gasta, né? Que é relacionado à potência. Aprendemos a fazer aí o cálculo de quanto gasta cada aparelho por horas, né, que fica ligado, né, ou por minutos que fica ligado, né. Então agora nós vamos ver quais são as fontes de energia que nós temos. Sempre que a gente fala em energia, pessoal, é comum, né, todo mundo falou em energia, pensa o quê? Energia elétrica, né. Só que nós sabemos que nós não temos somente energia elétrica, né, pessoal? A energia elétrica, né, ela é uma energia que ela é transformada, né? Mas falou em energia, todo mundo, né? Primeira coisa que pensa é energia elétrica. Mas nós temos energia dos alimentos, nós temos a energia relacionada à estrutura do átomo, né? Energia sonora, nós temos vários tipos de energia, tá? E a energia, pessoal, seja ela qual for, ela é um bem natural, né? E ela pode ser utilizada, ou seja, ela é utilizada para a realização de algum tipo de trabalho, tá? E é uma grandeza física, tá? Quando eu digo que ela é usada para realizar algum tipo de trabalho, vou dar um exemplo. Uma máquina de lavar, ela vai lavar roupa, certo? Uma máquina de lavar roupa. A energia elétrica, né, é transformada quando eu coloco a tomada, eu ligo a minha máquina de lavar na tomada, eu estou transformando energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica vai fazer com que a máquina realize um trabalho, que é o quê? Girar o motor da máquina, né? E aí realizar o trabalho que é lavar essa roupa. O trabalho da máquina é girar esse motor. Então, isso daí é uma grandeza física. Quando eu digo uma grandeza física, é porque nós usamos, quando a gente fala em termos de energia, nós usamos unidades, né? Unidade de medida para poder verificar quanto que nós gastamos de energia para realizar determinado trabalho. Essa energia é transformada em trabalho, esse gasto de energia, ele é calculado em watts ou watts, quilowatts, tá? Quando a gente diz lá quilowatts, eu estou querendo dizer quanto foi que eu gastei de energia para realizar um trabalho durante algum tempo, tá? Então vamos ver aí, pessoal, o que ele está dizendo aí nesse primeiro momento. Energia é um fator estratégico para todas as sociedades modernas. Porém, quando se fala em energia, é comum associarmos esse termo à energia elétrica, em virtude da grande utilização que fazemos dela atualmente. Existem diversas formas de energia, sendo a elétrica apenas uma delas. A luz solar, por exemplo, transforma luz e calor, que são dois tipos de energia. O movimento das marés ou do vento também tem energia. Ainda existem a energia química, presente em pilhas e alimentos, e energia nuclear, que está relacionada à estrutura atômica, à energia sonora e etc. Dessa forma, a energia é um bem natural que pode ser utilizada como recurso para a realização de um trabalho. Do ponto de vista das ciências da natureza, energia é uma grandeza física com propriedades que a diferenciam de outras grandezas. Não há uma definição geral para o conceito de energia,
capaz de abranger todas as suas formas de manifestação, mas é possível definir cada uma das formas nas quais a energia se apresenta. Então, agora nesse bimestre, pessoal, vocês estão tendo uma noção de energia, tá? Lá no 9º ano, quando a ciência divide, né? A disciplina de ciência dividida em física e química, vocês vão ver mais um pouquinho de energia na disciplina de física, mas realmente, a energia realmente vocês vão ver com mais... vão fazendo um estudo mais profundo sobre energia lá no ensino médio, na disciplina de física. A disciplina de física trabalha muito energia, tanto no primeiro, como no segundo, como no terceiro ano, tá? Então, aí vocês vão aprofundar mais em relação à energia, tá? Lá na disciplina de física. Página 332. Ele coloca um quadro aí das formas de energia e como ela é aplicada. Então, nós sabemos que existem várias formas de energia, né? Então, nós temos a energia elétrica, né? Que é a energia elétrica, não, estou dizendo a energia hidrelétrica, tá? Que é o quê? A energia hidrelétrica, ela vem lá da usina hidrelétrica, que usa como fonte de energia a água, tá? A termoelétrica, ela vai usar resíduos, porque o nome já diz termoelétrica. Termo vem do que? Temperatura, né? Então, calor. Para produzir o calor, vai precisar da combustão. E a combustão tem que haver algo, né, para ser queimado. Então, ela vai usar os combustíveis e resíduos, né? Como carvão, outras, madeira, tá? A energia nuclear já tem a ver o que? Com o átomo. Só que é usado o átomo de elementos radioativos. O urânio é o mais utilizado, pessoal, tá? O urânio é um elemento radioativo que é mais utilizado para energia, tá? Eu acho que na unidade, no quarto bimestre, nós vamos ver um pouquinho de química e aí vocês vão ter oportunidade de saber um pouquinho mais sobre os elementos químicos. E dentro da tabela periódica nós temos os elementos que são radioativos e um deles é o urânio, tá? O único problema dessa energia nuclear é exatamente porque usa, né, átomos muito pesados, né, que é o urânio. Existe até, pessoal, existem normas para que os países armazenem uma certa quantidade de urânio, tá? Não pode ultrapassar a quantidade determinada pelas Nações Unidas, tá? Então, por quê? Porque o urânio, apesar de todo e qualquer país que armazena urânio diz que é para energia, nós sabemos que o urânio ele é utilizado para armas nucleares, né? E essas armas nucleares é o que vai desencadear, né? O que pode desencadear uma guerra, né? Então os países, né? A ONU sempre está tentando controlar a quantidade de urânio, tá? Existem alguns países, que não cabe a mim ficar citando aqui, que tem uma grande quantidade de reserva de urânio, né? E diz que é para energia. E existe também, nós vamos ver aqui ao longo aqui, que existem países onde já houve acidentes nucleares, né? Com urânio. E isso é devastador, tanto para o ser vivo em si, né? Para o nosso planeta, né? Um acidente com um elemento radioativo é muito prejudicial. Um outro tipo de energia eólica, que é através do vento, e uma outra luminosa, que é através do sol, né? Vamos ver lá, pessoal, o que ele está dizendo aqui, ó.
Hidrelétrica, qual é a fonte? É água. Qual a aplicação? Usinas hidrelétricas utilizam a força da água represada para gerar eletricidade. Termoelétrica, resíduos, né? O calor da queima de restos de materiais é capaz de mover turbinas que geram eletricidade. Nuclear, urânio. Átomos pesados como o urânio sofrem fissão e liberam grande quantidade de energia na forma de calor capaz de mover turbinas que geram eletricidade. Aqui quando ele diz fissão, pessoal, a fissão nuclear é a quebra, tá? De elementos. Energia eólica, vento. O ar em movimento move as pás dos geradores e transforma o vento em eletricidade. Luminosa, o sol. Placas fotovoltaicas converte a luz em eletricidade. Aqui, pessoal, o vento, o único assim, impacto socioambiental nesse tipo de energia eólica, que é através do vento, é a poluição sonora que ele causa, tá? Por isso que quando a gente vê essa produção de energia eólica, ela é realizada num local bem afastado dos centros urbanos, tá? Bem afastados dos centros urbanos. A energia luminosa, que é o sol, pessoal, até pouco tempo atrás ela não era tão utilizada. Agora está sendo bastante utilizada, né? E é muito bom, porque o impacto socioambiental é pouquíssimo, né? Praticamente não tem, porque usa a luz do sol. O único problema aqui, por enquanto, desse tipo de energia é o custo, que é muito alto, né? Mas hoje a gente já vê, até mesmo na nossa cidade, que é uma cidade pequena, a gente já pode observar várias casas com placas fotovoltaicas, né? E isso é muito bom. Quanto mais tiver, melhor para a gente, melhor para o nosso planeta, tá? Na nossa escola mesmo, a gente vê aí, né, que tem a cobertura da nossa quadra lá na escola, né? O telhado da nossa quadra tem uma parte que está revestido com essas placas, né? Tá? Então, pessoal, vocês estão vendo aí que existem vários tipos de energia, né? Só que os cientistas hoje em dia, eles procuram criar projetos, né? Para converter toda essa gama, né? Esses tipos de energia que nós temos em energia elétrica, mas que cause o mínimo de impacto socioambiental possível, tá? Então, assim, a gente está vendo cada vez mais os cientistas desenvolvendo, né, esses projetos, tá? Existe, pessoal, falando em termos de energia, existe uma matriz energética mundial, tá? Então, existe uma matriz energética mundial. Essa matriz energética, pessoal, ela é formada pela maior parte por fontes renováveis, né? E não renováveis de energia. Nós temos renováveis, as fontes renováveis de energia e não renováveis. Renováveis são aquelas, né, que com o tempo, né, ela pode se renovar, o nome mesmo diz. Não renováveis são aquelas que não vão se renovar ao longo dos anos, né? Vai demorar milhares e milhares e milhares de anos para poder se renovar, então é considerada não renovável, tá? E a matriz energética mundial, hoje em dia, a maior parte da matriz energética, ou seja, a maior parte da energia adquirida no mundo, ela é retirada de fontes não renováveis, que são o que? Os combustíveis fósseis, né? O carvão mineral, né? O petróleo, o gás natural, são fontes não renováveis. Então, é assim,
difícil até para a gente mudar isso daí, mas os cientistas estão tentando. Então vamos ver o que ele está dizendo ali, pessoal. As diferentes formas de energia podem ser convertidas em de um tipo para outro por meio de um processo específico. Por exemplo, uma lâmpada transforma energia elétrica em luz e um ventilador transforma a energia elétrica em energia de movimento, né? Ou seja, isso é transformação, né? A energia que a gente recebe lá no nosso padrão vem para nossa residência, né? Para o interior da nossa residência, a gente pode transformar essa energia. A lâmpada ela vai transformar em energia luminosa, né? E como ele diz aqui, o ventilador ele vai transformar a energia em movimento, porque a energia elétrica vai ser transformada em energia mecânica que vai gerar o motor do ventilador, né? Então, energia elétrica transformada em energia mecânica que é na realidade energia de movimento. O gerador eólico da imagem da abertura desta unidade faz o processo contrário, converte a energia do vento em eletricidade. O painel solar transforma a luz em energia elétrica, né? Aí o processo contrário. O vento transformando em eletricidade e o painel solar, o sol transformando em energia elétrica. Sabendo disso, cientistas do mundo todo buscam melhorar e até criar processos para converter energia em energia elétrica, de maneira a atender a demanda mundial cada vez mais crescente. Realmente, pessoal, cada vez mais o ser humano utiliza uma maior quantidade de energia. E com isso, cada vez mais, quanto mais o ser humano utiliza energia, mais caro vai ficar a nossa conta, tá? Mais caro fica, por quê? Porque o país tem que produzir mais energia. E o custo para produzir energia é alto, principalmente quando o país está envolvido na política de produzir energia limpa. O que é energia limpa, pessoal? Existe um protocolo entre vários países, onde os países devem fazer o possível para somente produzir energia limpa, o que até agora nenhum país conseguiu. Somente energia limpa não. Consegue-se uma certa quantidade de energia limpa. Energia limpa, pessoal, é aquela energia que não vai causar nenhum impacto socioambiental, ou seja, não vai prejudicar o ambiente, tá? As diferentes fontes de energia disponíveis para serem transformadas, distribuídas e consumidas em todos os setores da sociedade, residências, indústrias, comércio e agricultura, compõem a matriz energética de um país. Então, a matriz energética é o quê? Da onde vem a energia daquele país? Qual o tipo de energia que aquele país usa, tá? Nós vamos ver o que acontece com o nosso país agorinha. Quanto que nós usamos de cada um. Atualmente, a matriz energética mundial é formada, na maior parte, por fontes não renováveis de energia. Então, a matriz energética mundial é formada por maior parte de fontes não renováveis. Por exemplo, petróleo, carvão mineral e o gás natural. São os chamados combustíveis fósseis. Uma pequena parte vem de fontes hidrelétricas e nucleares. Veja o gráfico abaixo. Ainda bem que nós aqui temos usamos pouca usina nuclear, tá? Nós usamos a nossa maior quantidade de usina é a hidrelétrica, graças a Deus, que é através da água, né? Nós temos aí uma matriz energética mundial feita em 2016, pessoal. 2016, veja bem. Nós tínhamos lá, ó, petróleo e derivados, a quantidade de energia produzida por fontes não renováveis, 31,7%.
Carvão, 28,1%. Depois nós temos o gás natural, 21,6%. Então vejam que esses três aqui, ó, são as fontes que mais produzem energia, tá? É o petróleo, o carvão e o gás natural. Depois, isso na matriz energética mundial. Então, o mundo todo, todos os países usam maior quantidade de energia produzida pelo mundo todo, usam esses três recursos que não são renováveis. Depois nós temos lá, ó, biomassa, 9,7%. O que é biomassa, pessoal? Restos de matérias orgânicas, né? Tipo bagaço de cana. Nós temos energia hoje em dia de beterraba. Tem uma série de projetos aí que está sendo desenvolvido, tá? Então, biomassa, né? Que é o restos de matéria orgânica, 9,7%. Aí depois nós temos nuclear, 4,9%. Eu gostaria que tivesse aqui em 1,5% essa nuclear. Hidráulica, 2,5% e outros 1,5%. Tá? Olha lá, página 333, pessoal. Comparando a matriz energética brasileira com a mundial, percebemos que no Brasil a maior parte da energia elétrica produzida é proveniente das usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte de energia que não gera poluentes diretos, há todo um impacto ambiental negativo na sua construção e utilização. Então vamos ver lá. Matriz energética brasileira, maio de 2018. Ó, hidráulica, 63,7%. Então, nós usamos 63,7% da nossa energia vem das hidroelétricas, tá? Ou seja, usamos a água, né? Aí nós temos 27,4% de termoelétricas, ou seja, queimamos, né, fontes não renováveis. Temos 0,9% de solar e eólica, 8%. Solar aqui, pessoal, 0,9%, muito pouco, né? Isso em 2018. Em 2 anos já houve um pouquinho de crescimento aqui, pessoal. Eu acho que aqui já podemos dizer que 1%, né? Mas acho que até a próxima matriz que for construída aí, a gente já vai estar com um nível um pouquinho mais alto. Espero que sim. E aí, quando ele diz lá, ó, 25%, 27,4% de energia térmica, ou seja, termoelétrica, o que nós usamos nessa energia termoelétrica? Gás natural, 8,2%, biomassa, 9,2%, ótimo, petróleo, 6,3%, carvão, 2,3%, nuclear, que são átomos radioativos, né, 1,2% e outros 0,2%. Então, ou seja, usamos pouco, tá, pessoal? Graças a Deus, tá? Graças a Deus. Nós não temos, assim, grande quantidade ali, ó, nuclear, ou seja, átomos, né, radioativo. Nós temos muito pouco, 1,2% só que nós usamos nessas termoelétricas, né? Então, assim, mesmo assim, pessoal, mesmo usando 63,7% de usinas hidrelétricas para produzir a energia que nós temos hoje, que nós consumimos hoje no país, é muito pouco. Nós consumimos muito mais do que nós podemos
produzir em termos de energia de hidrelétrica. Por isso que nós temos toda aquela variação de valor de quilowatts por região e por época do ano, né? Tipo essa época agora. O governo criou bandeiras, né? A gente trabalha com bandeira verde, amarela e vermelha. A bandeira verde ninguém paga taxa extra de energia. Na bandeira amarela você paga uma taxa, não muito alta, mas paga. E na bandeira vermelha você paga uma taxa que é bem elevada. Por quê? Porque o nível dos reservatórios de água das usinas hidrelétricas na época da seca estão muito baixos. Então, não consegue se produzir grande quantidade de energia. Aí tem que coloca em funcionamento a termoelétrica, que é com queima de gás natural, de biomassa, de petróleo, e aí o custo fica maior, tá? Mas isso nós vamos ver esses tipos de usinas aí, pessoal, na próxima aula, tá? Eu vou falar sobre essas usinas, tá bom? Próxima aula aí eu falo sobre essas usinas. Nossa próxima aula amanhã, né, pessoal? Amanhã, né? Então amanhã a gente continua falando aí um pouquinho sobre cada uma desses tipos de energia, tá bom? Então por hoje é só isso, pessoal. Aí amanhã eu vou falar com vocês sobre a prova de vocês, que esse bimestre vai ser um pouquinho diferente, tá? Mas fiquem com Deus, até mais.